Olá, bom dia. Aqui António Abreu, diretor do jornal online Notícias Viriato. Estamos aqui ao lado do Parlamento com o deputado único do Chega, André Ventura. André Ventura, como é que correu as comemorações dentro do Parlamento? Olha, correu dentro do expectável, no sentido em que nós sempre dissemos que essa cerimónia não deveria ter ocorrido e que não devia ter acontecido. A maioria entendeu que devia, cumpriu o meu dever institucional, mas não deixei de manifestar a minha posição e o meu desagrado numa altura em que os portugueses estão confinados em casa e fechados em casa. Achei também, e já o disse também ali fora, que o Presidente da República começou o discurso com a convergência e o querer criar convergência e foi criticar a maioria dos portugueses que não queriam que esta cerimónia se realizasse. Portanto, nesse aspecto, acho que do ponto de vista da convergência não correu bem hoje ao sistema. E o que é que achas sobre as declarações de Ferro Rodrigues sobre não ir mascarado para o Parlamento? É vergonhoso. Por um lado é gozar com as pessoas que andam com máscara, que são muitas, e que aliás agora é recomendado pela DGS. E depois mostra que um dos mais altos responsáveis do Estado, que deveria acautelar pela saúde pública de todos, ainda brinca com a situação. Inclusive estando ele num grupo de risco e, portanto, também deveria ter mais cuidados com isto. Mas enfim, isso mostra bem a segunda figura do Estado que temos e que eu acho, com o respeito que tem que ter por ser a segunda figura do Estado, que acho que temos que substituir muito rapidamente. Acho que, honestamente, o tempo do Dr. Ferro Rodrigues já acabou. E não acha incoerente os portugueses não poderem ir a um funeral, não poderem ir visitar a família na Páscoa, não poderem ir à missa, não poderem ir à rua sem uma justificação, mas os deputados podem fazer uma festa no Parlamento? É o que eu acho, foi o que eu disse desde o início. Por muito que chamássemos a isto comemoração, evocação, solenidade, passa uma ideia errada de incoerência. Estamos a pedir às pessoas que fiquem em casa e o que estamos a fazer é sair de casa, a vir para aqui, com mais ou com menos convidados, com cravos no Parlamento, com um cenário de festa. Portanto, é uma incoerência brutal. Podem chamar-lhe o que quiserem, podemos dar-lhe o que os nomes quiserem. Pediram ao Presidente da República, no fundo, para fazer um discurso que legitimasse isto. Ele esforçou-se, mas eu acho que não convenceu ninguém. Acho que a maioria dos portugueses acha que esta cerimónia podia ter sido feita, por exemplo, com intervenções dos deputados e do Presidente da República gravadas, que seriam transmitidas via televisão. Era uma forma simples de fazermos, assinalávamos a data e não cometíamos esta incoerência que é pedir uma coisa aos portugueses e fazer o seu contrário. Este é o pior exemplo que damos como políticos. Estar a pedir uma coisa e depois fazer outra. Acho que é o pior que pode acontecer para a democracia. Se pensarem em renovar o próximo estado de emergência, qual será o voto do Chega? Bom, temos que analisar os pressupostos e ver a realidade. O que nos tem dito é que as regras de confinamento são para manter algumas, mas provavelmente já sem tantas restrições como aquelas que estamos a ter. Portanto, ou há uma justificação ponderosa por algum mecanismo legal que se queira utilizar, e isso tem que nos ser explicado, ou neste momento eu creio que a tendência é ir saindo pouco a pouco do estado de emergência, porque há outros mecanismos jurídicos que podem garantir confinamento sem ser o estado de emergência. Por outro lado, independentemente do que aconteça, nós já o dissemos, enquanto não se reverter a libertação de presos que está a ser feito ao abrigo destes decretos de estado de emergência, o Chega não votará nunca a favor da viabilização. Pode abster-se se entender que deve continuar a existir o estado de emergência, votará contra se achar que já só estamos, no fundo, a reprimir liberdades que nada têm a ver com a luta contra a pandemia, porque isso é preocupante. Não é? Quais é que devem ser os apoios dados às empresas e aos portugueses em geral, às famílias portuguesas, depois desta pandemia? Vai ser muito duro. Nós vamos passar provavelmente pela maior crise desde, arriscar-me a dizer, ou desde a Segunda Guerra Mundial ou desde a Grande Depressão. Provavelmente vamos ter uma queda do PIB inimaginável, talvez superior a 10%, conforme alguns estudos dizem. O FMI estima, se não me engano, em 8%. Mesmo que consigamos, conforme diz o Ministro Mário Centeno, uma recuperação no próximo ano de 5%, vejam a diferença que fica em termos de queda. Por outro lado, isto é também o sinal de uma economia que, como eu tenho alertado, estava mal na sua base. Nós estávamos com uma enorme dependência externa e com uma enorme dependência do turismo. Ora, estas duas variantes foram agora as mais afetadas. Significa que a economia vai descarrilar. Isto significa que ou chega dinheiro rápido, liquidez às empresas, sobretudo aos pequenos e médios negócios, ou nós vamos ter falências em catadupa e o desemprego a disparar. Ele já disparou, nós já teremos cerca de 500 mil de desempregados, vai continuar a aumentar se não fizermos nada, e se continuarmos a fazer o que fazemos sempre, que é, para cada apoio, para cada medida, 20 normas de burocracia, certificado disto, certificado daquilo, não ter dívidas aqui, não ter dívidas ali, esperar um mês até não sei o quê, é o pior que podemos fazer. E mais uma vez estamos aqui no mesmo erro. Portanto, antevejo tempos muito difíceis para o segundo semestre em Portugal. E qual é que é a sua opinião sobre a medida do Governo, apoiada pelo Bloco de Esquerda e outros partidos
do Parlamento sobre o financiamento da comunicação social de 15 milhões de euros através de publicidade institucional. Eu, como é sabido, o Chega sempre tem defendido, nós somos os mais atacados pela imprensa, sem dúvida nenhuma. Temos tido a sorte de alguns órgãos de comunicação manifestarem a sua imparcialidade e a sua isenção. Um dos casos, bons que temos aqui, e que também tem contribuído para que... Nós não queremos órgãos que contribuam para a nossa mensagem, queremos órgãos que pelo menos tenham a capacidade de ser isentos, de transmitir as coisas como elas são. E apesar de sermos os mais atacados, sempre dissemos que tem que haver, que a imprensa tem que sobreviver, porque um Estado livre tem que ter imprensa. Mas o Estado deve apoiar diretamente? Outra questão é quando o apoio é direto, e eu iria até um pouco mais longe, sem critério, porque que critério é que tivemos para estes apoios? Ainda ninguém percebeu. O Notícias Viriato ainda não recebeu nenhuma notificação que irá receber, por exemplo, qualquer dinheiro. E eu sei de outros grupos que não receberam também nenhuma notificação de que irão ser apoiados, ou irão ser muito menos apoiados do que outros que vendem muito menos em banca, e isto lança a pior das suspeitas sobre o regime, que é o regime a querer comprar a imprensa. Porque nós, por um lado, temos que garantir a imprensa livre, eu sou perfeitamente a favor disso. Estamos a falar de pessoas, como é o caso disso virado, tem despesas, tem custos, e isto tem que ser assegurado. Outra coisa é, num critério estranho e obscuro, começar a distribuir dinheiro por alguns grupos. Isso é muito preocupante e muito perigoso. Quando o Estado financia o jornalismo, os jornalistas não se tornam dependentes e não conseguem dar de uma maneira imparcial e isenta as notícias? É esse o perigo. Repare, os grupos que mais vierem a receber dinheiro do Estado, ou os jornais, ou as televisões, pairará uma suspeita no ar quando tivermos notícias sobre o Governo, e isso é muito preocupante, sobretudo numa altura destas, em que as pessoas precisam de informação fiável, credível e boa. Portanto, eu diria o seguinte, diria que a ideia, não de financiamento direto, mas de haver um apoio, eu acho que é fundamental à imprensa. A imprensa tem que sobreviver. 2, tem que se encontrar uma forma de apoio que seja equilibrada, justa e para todos, e não apenas aqueles que se sentam à mesa do Governo para partilhar as notícias amigas do Governo. Isso é que é um Estado a defender a imprensa, mesmo aqueles que todos os dias o atacam, como é o caso, por exemplo, do Notícias Viriato, mas de outros também. Não atacar por atacar, é atacar porque é o que tem que ser dito. Sim. E o que está mal tem que ser dito. Exatamente. Bem, muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Assim, não é? Agora é assim. Já não Bom feriado para todos. Obrigado. Tá. Tudo bom.